E aí, pessoal, última aula de ligações. Essa aula vai ficar um pouco extensa, porque nós vamos falar de muita coisa aqui dentro, que não é só o finzinho de ligação, já vou falar de propriedade também. A última ligação que ficou faltando é a ligação metálica. Então vamos lembrar, se eu tiver metal e ametal, a ligação é iônica. Ametal e ametal, a ligação é covalente. Chegamos na ligação metálica. Como o próprio nome sugere, eu vou ter que ter um metal ligado a um metal. Qual é a justificativa para isso? O valor de eletronegatividade dos metais é baixo. Quando dois átomos com baixo valor de eletronegatividade promovem uma ligação entre eles, essa ligação será caracterizada como uma ligação metálica. Bom, pessoal, quando eu aproximar esses dois átomos no espaço, vamos entender a mecânica, né, dela. Cada um tem um elétronzinho aqui, ó, na camada de valência. Quando esses dois átomos estiverem aproximando no espaço, vai chegar num determinado momento em que eles vão ficar próximos o suficiente, ó, para que esse elétron que está aqui na camada de valência desse átomo, ele sofra uma certa atração pelo núcleo desse cara aqui, ó. Olha lá, positivo. E esse átomo, esse elétron que está aqui na última camada do átomo 2, ele vai sofrer uma atração pelo aquele núcleo que está do lado de lá, ó. Como eles são muito pouco eletronegativos, eles não conseguem agarrar esses elétrons na última camada. Então, o que acontece? Esses elétrons acabam se deslocando para a região entre os dois átomos. Eles ficam parados aqui no meio. Então, se eu fosse representar de novo a ligação, o raio deles diminui porque eles estão perdendo elétrons. Só que eles estão perdendo elétron para ninguém. Eles estão perdendo elétron para o espaço entre os dois átomos. É como se houvesse apenas um deslocamento desses elétrons que estão localizados na camada de valência. Aí o que acontece? Ó, esse cara perdeu um elétron, então ele se torna um cátion. Estou botando aqui só o excesso de carga, ele ficou positivo. Esse cara perdeu esse elétron para a região entre eles, ele também ficou positivo. Então você tem aqui um cara positivo, ó, isso é positivo. Você tem aqui um outro cara positivo, excesso de carga, tá, gente? Porque perdeu o elétron. E você tem na região entre eles uma região negativa. O que vai acontecer? O positivo vai ser atraído por essa região negativa, o positivo vai ser atraído por essa região negativa. Então esses átomos eles ficam ali namorando com aqueles elétrons que estão entre eles. Essa é a ligação metálica. Então, ó, de novo, são átomos com pouco valor de eletronegatividade, então eles não conseguem segurar esse elétron da camada de valência na eletrosfera deles, perdem esses elétrons para uma região entre os dois átomos. Esses elétrons estão livres, eles não pertencem nem a esse cara, mas ao mesmo tempo a força eletrostática entre o cátion formado e a nuvem de elétrons ali no meio gera uma ligação que estabiliza a ligação e estabiliza a estrutura. Tá? Então essa é a ligação metálica, é a ligação que ocorre entre elementos, entre átomos com baixo valor de eletronegatividade. Logo, ela vai acontecer entre os metais. Como é que a gente vai dar um nome para essa ligação? Ó, gente, eu peguei aqui um prego, desenhei, estou dando um zoom num pedacinho dele. Eu sei que cada um desses átomos perdeu elétron, então ele vai virar cátion. Cátion, cátion, cátion. Todos os átomos da ligação metálica perdem elétrons para a região entre eles. Então eu tenho aqui o elétron, 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 elétron. Eu sei que eu estou repetindo muito, mas é para ficar guardado na cabeça de vocês. A região entre os átomos está repleta de elétrons, elétrons que não pertencem a nenhum deles. Estão livres entre os átomos que perderam os próprios elétrons. Essa região é conhecida como mar de elétrons livres. Essa é a representação da ligação metálica. Quando eu falar ligação metálica, tem que vir isso aqui na sua cabeça. Mar de elétrons livres. Um monte de elétron atraindo os cátions que estão em volta deles.
Quando eu vou representar, pessoal, uma ligação metálica, por exemplo, eu falo com vocês, então, uma barra de ferro. Barra de ferro. Como que eu vou representar? Eu sei que a barra de ferro é composta apenas por átomos de ferro. E esses átomos perderam elétrons, mas os elétrons estão ali voando no espaço entre eles. São todos átomos de ferro. Então não preciso falar que são 2 milhões de átomos de ferro ou 3 bilhões de átomos de ferro. Eu só escrevo Fe e ponho estado físico, sólido. Escrever Fe apenas não quer dizer que tem um só, mas que todos os átomos da barra são iguais. Nós dizemos lata de alumínio. Lata de alumínio. Eu sei que a lata de alumínio é composta apenas por átomos de alumínio. Então o que eu vou fazer? Alumínio sólido. Tem um átomo só? Não, tem N átomos. Beleza? Aí, pessoal, aqui a gente acaba os entendimentos das ligações. Ligação iônica, doação, um ganha e outro perde. Ligação covalente, compartilhamento. Ligação metálica, mar de elétrons livres. Tá? Então, resumimos cada um. Printa aí para você poder copiar agora. Vamos seguir. Nós vamos falar agora das propriedades de cada uma das ligações. Vamos começar pela propriedade dos compostos metálicos. Gente, não preciso falar. Com exceção do mercúrio, todos eles são sólidos a temperatura ambiente, né? Então, com exceção do mercúrio, por que com exceção do mercúrio? Porque a gente sabe que o mercúrio está no estado líquido. Então, com exceção do mercúrio, todos os compostos que têm ligação metálica são sólidos a temperatura ambiente. Sugestão de leitura. Pessoal, procura sobre o galho aí na internet e a colher que desaparece. Não vou contar aqui, senão vai ficar muito extenso, mas vale a pena ler sobre isso, tá? É um metal que tem baixo ponto de fusão, mas ele ainda é sólido a temperatura ambiente. Então, no geral, eles apresentam alto ponto de fusão e ebulição, o que justifica a primeira afirmativa. Eles apresentam brilho. Esse brilho, pessoal, uma das teorias para justificar ele é o salto quântico, tá? Dos elétrons nas últimas camadas da superfície do metal. Precisa saber isso, é uma curiosidade. São insolúveis em água e em qualquer outro solvente apolar. Se você jogar um prego na água, um prego num copo com gasolina, ele não se dissolve. Agora, ele reage com a água, que são situações diferentes, ser solúvel e reagir, tá? Apresentam boa condutividade térmica e elétrica. Por que ele tem boa condutividade elétrica, pessoal? Porque ele é composto por um mar de elétron livre. Então, se eu deslocar esses elétrons ao longo do prego, eu tenho uma corrente elétrica. Isso é muito fácil acontecer, porque os elétrons estão livres. E por que ele tem uma boa condutividade térmica? Como eu tenho uma força eletrostática entre o cátion e a nuvem de elétrons, acaba que fica todo mundo muito junto. Então, o que é a condutividade térmica? É eu ter uma partícula e ela vibrar muito fácil. Se elas estão muito juntas e uma começar a vibrar, ela faz a outra vibrar também. Por isso, quando eu ponho uma colher, a ponta da colher no fogo, e eu seguro aqui atrás, depois de um tempo a minha mão sente o calor e ela queima. Porque os átomos começam a vibrar e vão fazendo os outros átomos vibrarem até chegar aonde? Até a minha mão, tá bom? São maleáveis, ou seja, eu consigo dobrar e moldar eles. Dúcteis, faltou um acento aqui, pessoal. Ou seja, são bons para fazer fios, tá? Ser dúctil é bom para fazer fios. Como eu disse, eles podem sofrer oxidação, que é o que acontece quando os metais entram em contato com a água e o oxigênio, e eles formam ligas metálicas. O que é uma liga metálica? É uma mistura de metais, tá? Então aqui estão as propriedades dos compostos metálicos. Atenção a essa aqui, isso é importante. Atenção a essa aqui, isso é importante. Lembre-se disso aqui, tá bom? Sinalizei as principais. Bom, galera, depois dos compostos metálicos, a gente vai voltar lá nos compostos iônicos. Então, ó, printa aí para você poder copiar, para eu rabiscar. Quem são os compostos iônicos? São compostos formados por metal e ametal. Lembrando que o metal perde, então ele forma cátion, e o ametal ganha o elétron e ele forma ânion. Todos os compostos iônicos são sólidos cristalinos. O que isso significa? Se apresenta na forma de cristais na temperatura ambiente. Então, quando você pega lá o NaCl, um cubinho de NaCl, ele é formado por um cristal cheio de Cl-, rodeado de Na+. Perceba, pessoal, que aqui não existe uma molécula, um número limitado de átomos ligados entre si.
É uma rede cristalina, ela vai se repetindo, ó. Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, e assim sucessivamente. Tá certo? Todos eles têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Tenta derreter sal de cozinha no fogão da sua casa. Não tem jeito. A temperatura para fazer isso é muito alta. No estado sólido, são péssimos condutores de eletricidade. Não conduz eletricidade no estado sólido. Agora, se você botar ele no estado líquido ou jogar ele na água, dissolver ele na água, eles são excelentes condutores de eletricidade. Por quê? Porque eles sofrem um processo chamado de dissociação iônica. O que é a dissociação iônica, pessoal? Quando eu jogo o NaCl na água, ele vai formar Na+ e Cl-. Ou seja, a água está vindo aqui, ó, e separando o Na+ do Cl-. Logo, dissociar significa separar. Dissociação iônica, separação dos íons, do cátion e do ânion. Por que a água consegue separar? A água é formada por oxigênio, que é negativo, e por hidrogênio, que é positivo. Oxigênio, que é negativo, hidrogênio, que é positivo. Quando eu jogo um cristalzinho de NaCl na água, o negativo vai lá e puxa quem, pessoal? O Na+. Olha lá. E tira ele do cristal. O o H+ vai lá e puxa quem? O Cl- do cristal. E aí eu vou ter o Na+ rodeado de moléculas de água com o oxigênio virado para ele. Por quê? Porque o oxigênio é negativo. Olha lá, ó. 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 E aí o oxigênio está atraindo o Na+ e arrancando ele do cristal, está desmontando o cristal. E vou ter também moléculas de água com o hidrogênio voltado para o Cl-. Por que isso acontece? Porque o hidrogênio é positivo e o Cl- é negativo. E ele vai lá no cristal e arranca o Cl-. Esse é o processo de dissociação, tá certo? Então lembra, pessoal, dissociar é separar os íons de cargas opostas. Só sofre dissociação iônica quem é composto iônico, ou seja, quem é formado por metal mais ametal. Para a gente treinar a equação de dissociação, a gente tem aqui o MgCl2. Primeira coisa, você vai separar os dois elementos, Mg e o Cl. O Mg, pessoal, é o primeiro elemento, ele sempre fica positivo na dissociação. E o Cl, que é o segundo elemento, sempre fica negativo. Tá vendo o 1 que tem aqui debaixo do Mg? Esse 1 ele vai vir para cima do Cl, ó. Vai ficar Cl-1. E o 2 que está aqui debaixo, ele vem para cima do Mg. Vai ficar Mg+2. Tá certo? Balanceando, você tem um Mg e tem 2Cl. Essa aqui é a equação de dissociação. Isso aqui é aquoso, isso aqui é aquoso. Vamos fazer mais um aqui. Primeira coisa, separa os elementos, o Na do S. O primeiro sempre é positivo, o segundo é negativo. O 2 que está aqui sobe para o enxofre, então fica -2. E o 1 está debaixo do enxofre, sobe para o sódio, fica +1. Nós temos 2 sódios, um enxofre, e isso está acontecendo em solução aquosa. Se você voltar lá na ligação iônica, a gente pega isso e faz isso voltar para cá, né? Então aqui a dissociação é fazer o contrário. Partiu, entendemos os compostos iônicos, vamos para os compostos moleculares, que formam moléculas. Se você olhar aqui, pessoal, que não tem molécula, eu falei isso antes, você tem um cristal. Cristal é a repetição da mesma unidade sempre. No composto molecular, eu tenho que ver molécula. Quem é um composto molecular? H2O, CO2, tá? Faltou folha aqui, mas eu vou mostrar. Se eu pegar a água, pessoal, um copo de água, e der um zoom lá dentro, o que eu vou ver? Eu vou ver uma molécula de água, outra molécula de água, outra molécula de água. Elas não estão ligadas entre si. Existe uma interação entre o positivo e o negativo, mas não existe ligação igual é aqui, ó, um atrás do outro, um atrás do outro, tá? Por isso aqui eu tenho, ó, uma molécula, outra molécula, outra molécula, o que eu não vejo aqui no NaCl. Então, o composto molecular, para que ele seja considerado molécula, eu tenho que ter ametal ligado a metal, a primeira condição. Qual que é o problema? Esses compostos moleculares, eles podem apresentar-se no estado sólido, líquido e gasoso. Então não tem estado definido.
Ponto de fusão e ebulição deles em diversas faixas. Uns são muito baixos, outros a temperatura ambiente, outros muito altos, então também não tem uma regra igual é aqui. No geral, eles não são bons condutores de eletricidade, nem em solução aquosa, exceto os ácidos. Os ácidos, quando são jogados em água, eles são bons condutores, quando jogados em água. Por quê? Porque os ácidos vão sofrer um processo chamado de ionização. A ionização é a quebra da ligação covalente para eu formar íon. Qual é a diferença da ionização para a dissociação iônica? Dissociação é separação de íons, eles já existem. Aqui ó, já existe o Na e Cl-. Aqui na ligação iônica não existe, na ligação covalente, perdão. Eu vou pegar aqui um exemplo que a gente vai usar, ó, HCl. Não existe íon aqui. Compreende? Então eu vou ter que quebrar essa ligação e formar um H+, e formar um Cl-. Aqui eles já existiam. Dissociar é separar. Ionizar é quebrar para formar íon. Tá certo? Bom, então ó, compostos moleculares no geral, péssimos condutores de eletricidade. Com exceção de quem? Dos ácidos. Se eu jogar os ácidos na água, eles sofrem ionização e vão ser bons condutores de eletricidade. Ah, professor, se eu pegar um outro composto molecular e jogar na água, ele não ioniza. Quem ioniza são os ácidos, tá bom? Então vamos ver que a ionização é quando eu tenho o HCl, ele é um gás, tá, gente? Costuma chamar de cloreto de hidrogênio. A gente joga ele na água e ele vai formar H+ e Cl-. Por quê? Essa ligação ela é polar entre o H e o Cl. O Cl é mais eletronegativo, então ela fica assim, ó, a carga dela, negativa, fica mais próxima do Cl do que do H+. Eu já sei que a água tem carga positiva e negativa, o hidrogênio é positivo e o oxigênio é negativo devido à eletronegatividade, o oxigênio é mais eletronegativo, tá? Então acontece, o H+ vem aqui e atrai o Cl. O oxigênio vem aqui e atrai o H+, o hidrogênio do ácido. Essa ligação ela se quebra exatamente aqui, ó. Ou seja, os elétrons da ligação vão ficar todos com cloro, Cl-1. Enquanto que o hidrogênio sai de lá perdendo o seu elétron, H+1. E aí a gente tem a formação dos íons H+ e Cl- dissolvidos na água, tá? Quando a gente tiver em ácido, a gente volta e fala disso de novo, mas é só para vocês saberem que dos compostos moleculares, aqueles que conduzem eletricidade são os ácidos quando jogados na água, tá bom? E ainda tem, pessoal, compostos formados por ametais que não são moleculares, eles são compostos covalentes apenas. Quem são esses caras? São os sólidos cristalinos formados por ametais. Não se dissolvem na água e são bons condutores de eletricidade. Pessoal, achei que ficou muito vago. Ficou não. O seu exemplo vai ser esses dois aqui, ó. Carbono grafite e o carbono diamante. Se eu jogar carbono grafite na água, ele não dissolve na água. Ele é formado apenas por átomos de carbono. Então, ó, carbono ligado a carbono é ametal ligado a ametal. Ligação covalente. Ele é um sólido cristalino chamado de composto covalente. Por quê? O bastãozinho de grafite, pessoal, desenhei aqui. Quando eu dou um zoom nele, eu vejo um monte de camadas, uma atrás da outra. Aquelas estão espaçadas, mas fica juntinho, uma da outra. Cada camada dessa aqui, pessoal, é formada por uma camada de átomos de carbono em forma de colmeia. Quem já viu química orgânica sabe o nome dessas estruturas aqui, ó. São anéis aromáticos. Então você tem, aqui eu fiz na forma de uma placa, para vocês entenderem, uma placa dessa aqui é uma placa dessa. Então eu tenho uma, duas, três. Elas ficam separadas umas das outras, ó, no espaço. Elas interagem uma com a outra por forças intermoleculares, ó. Isso que eu estou fazendo são as interações de uma placa com a outra, mas as ligações ocorrem mesmo só dentro da placa. É carbono ligado a carbono. De uma para outra não tem ligação, não. Por isso, quando você risca uma folha com uma lapiseira, com grafite, com lápis, né? Você fez um risco. Por que fica ali? Você vai arrancando placa atrás de placa e deixando ela no papel. Porque essas interações são fracas. Você não está quebrando uma placa, você está separando uma da outra e largando elas no papel, tá? Quando eu olho para isso aqui, pessoal, quando eu olho para as estruturas aromáticas, eu estou vendo o carbono com geometria trigonal,
né, no anel aromático, e eles apresentam ligações π conjugadas. As ligações π conjugadas, elas podem entrar em processo de efeito de ressonância. E a ressonância é elétron em movimento. Então, se eu chegar no carbono grafite e atravessar uma corrente elétrica assim, a corrente elétrica vai fazer com que os elétrons dentro dos anéis vão sofrendo ressonância, ressonância, ressonância e andem nesse sentido através da placa. Os elétrons partem de um ponto para o outro. Ou seja, o grafite é condutor de corrente elétrica nesse sentido. Se você tentar passar corrente nesse sentido, vai ter condução de corrente? Não vai. Por quê? Porque uma placa não tem ligação com a outra, apenas interações intermoleculares. Para que a eletricidade seja conduzida no grafite, já tem que passar pela placa, não de uma placa para outra. O elétron não vai pular de uma placa para outra. Ele vai andar através do efeito de ressonância dentro das próprias ligações, tá? Quando eu vou para o carbono diamante, que também é a metal ligado a metal, porque é carbono ligado a carbono, ou seja, também é um sólido cristalino, que a gente já vê, né? Olha para um diamante e vê um cristal. Se a gente der um zoom e ver os átomos, eles estão nesse arranjo, ó. Carbono ligado a outros 4, ou seja, geometria tetraédrica, ele tem apenas ligação sigma. Se ele não tem ligação π, muito menos conjugada, porque não tem ligação π, não pode haver efeito de quê? Ressonância. Logo, o carbono grafite é sólido, é insolúvel em água, mas ele não conduz eletricidade, porque não tem como haver efeito de ressonância, porque não existe elétron π. Show de bola? Bom, galera, ó, vou fazer um mapa aqui rapidão para a gente organizar tudo que a gente falou. A gente tem as ligações. São 3 tipos. Iônica, covalente, metálica. A ligação iônica vai formar compostos iônicos. Como é que eu vou identificar isso? Por exemplo, apareceu lá o KCl. Como é que eu sei que isso é iônico? Olho na tabela periódica, esse cara é um metal. Olho na tabela periódica, esse cara é um ametal. Isso é um composto iônico. Metal com ametal. Eu tenho a ligação metálica, que forma compostos metálicos. É só metal ligado a metal, é se eu escrever ferro sólido, alumínio sólido, ouro sólido, ou eu escrevo para você uma liga metálica. Ouro 75, prata e cobre 25%, ou seja, a mistura deles, mas eu só estou vendo metais. Então é ligação metálica, né? Dentro do ferro aqui, ó, tem metal ligado a metal, átomo de ferro ligado a átomo de ferro. E no composto covalente, eu tenho, na ligação covalente, eu tenho o composto molecular, que são os únicos compostos que têm moléculas, por exemplo, um CO2, que tem ametal ligado a metal, composto molecular, e tem os compostos covalentes, composto covalente, que é quem? Carbono grafite, que você precisa saber para sua prova, e o carbono diamante, que só tem átomos de carbono aqui dentro, então é ametal ligado a metal dentro do grafite, a mesma coisa dentro do diamante. Não forma molécula, forma cristal. Não forma molécula, forma cristal. Não forma molécula, forma cristal metálico. Os únicos que têm moléculas são esses aqui, compostos moleculares. Show de bola? Então valeu, pessoal. Até a próxima.